Olá, galerinha do nono ano do Cunha Bastos, tudo bem com vocês? Estão realizando as atividades não presenciais? Espero que sim, né? Com bastante cuidado, com bastante atenção, resolvendo as atividades, né? A partir dos vídeos enviados. E eu tô gravando esse vídeo para estar fazendo a correção das atividades, tá? De algumas. Eu vou estar fazendo vídeos de correção das atividades que eu já passei, né? E explicação dos conteúdos que a gente vai trabalhar a partir de agora. Os conteúdos anteriores eu não gravei vídeo aula porque são conteúdos que a gente já havia visto em sala de aula, né? Então eram apenas complementações, porque eram conteúdos extensos, mas o básico a gente viu em sala. Então eu não via necessidade de gravar vídeos, tá, explicativo desses conteúdos, como foi o caso da globalização, que foi bastante discutido em sala, Guerra Fria, que a gente também discutiu, né? Capitalismo, socialismo, configuração mundial, regionalização, porque foram assuntos discutidos em sala, né? Conteúdos que eu já expliquei. Mas vou estar fazendo um breve apanhado aqui, um resumozinho básico, quando for necessário, e fazendo a correção das atividades. A sua atividade, a sua resposta, ela não precisa estar completamente igual à minha, tá? Ela só precisa ter o mesmo sentido, né? Mas não precisa ser com as mesmas palavras que eu vou utilizar, tá? Então, vou estar falando passo a passo aqui das atividades que eu passei. Essa primeira atividade aqui eu achei muito interessante, né? Era para vocês escutarem a música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou, e comparar com o cenário atual que a gente vive hoje. Eu creio que vocês, quando escutaram a música, ficaram bastante impactados, né? É uma música muito antiga, né? De Raul Seixas, que já faleceu, mas ela traz muito bem o retrato que a gente vive hoje, né? As pessoas não saem à rua, não vão para a rua, né? O paciente não vai no hospital, o aluno não vai para a escola, né? E assim vai, tá? É, a então, nessa primeira atividade, para vocês fazerem a comparação da letra da música com o cenário atual enfrentado hoje no mundo pelo coronavírus. A gente trabalhou um pouquinho de coronavírus também, não foi? O que o coronavírus ele tem a ver com a globalização? Ele tem muito a ver, né? Porque o coronavírus foi um vírus que surgiu em uma região, né? Ele foi um vírus que surgiu na China, né? Naquele país. Porém, em pouco espaço de tempo, né? Ele se expandiu aí para o mundo inteiro, né? Hoje a gente tem casos de coronavírus nos 4 cantos do mundo aí, tá? Por quê? Justamente por causa desse processo de globalização que faz as pessoas terem livre acesso a um país, né? Entrar e sair, né? Ao momento que eles bem entenderem, né? Devido à necessidade, principalmente turística e trabalhística também. Tá? Então, a globalização ela tem muito a ver com o coronavírus. Na segunda atividade, assistir o vídeo sobre globalização disponível, né, no link aí proposto, e realizar no caderno um resumo como foi entendido, com que foi entendido do vídeo assistido. A gente discutiu bastante globalização em sala de aula, né? A gente viu que a globalização ela surgiu lá com a Revolução Industrial, até um pouquinho antes, né? Quando as empresas elas viram que poderia produzir em massa, né? E essa produção começou a ser vendida para os outros países, né, que é o caso da exportação, e aí começou a relação entre os países, né?
E os países foram fortalecendo essa relação. É, a globalização, ela está presente nos meios tecnológicos, né? Como, por exemplo, no aparelho que eu estou gravando para vocês, que é o aparelho celular, né? Estou gravando um vídeo, esse vídeo vai chegar na casa de vocês, né? Isso é a globalização. Esse vídeo que vai ser postado no YouTube pode até ser assistido por uma pessoa lá nos Estados Unidos, lá na França, lá na Austrália, né? Isso é a globalização. Ela está presente nos meios tecnológicos, nos meios financeiros também, né? Nos meios de produtos, né? Como eu citei para vocês, por exemplo. A maioria das pessoas hoje tem nas suas casas produtos importados de outro lugar, né? Por exemplo, eu aqui em casa tenho a minha televisão que é Samsung, que não é uma marca brasileira. Eu tenho aqui dentro da minha geladeira Coca-Cola, né? Que é uma empresa também multinacional. Eu tenho vários produtos aqui que não são de origem brasileira. E eu tenho vários produtos também, inclusive, que vem escrito Made in China, que são importados da China, que hoje é uma das grandes potências aí, né, que produz até mais do que os Estados Unidos, né? Não é ainda um país de primeiro mundo, até pelo seu sistema político, mas é um sistema, né? O seu sistema é o capitalista e produz muito, justamente pela mão de obra que a gente discutiu, né? Que é muito barato, que faz com que os produtos cheguem baratos também para o consumidor. Então, a globalização ela está presente também nos produtos que nós temos em casa, dentre vários outros aspectos da globalização, tá? Um exemplo da globalização que a gente viu bastante são a criação dos blocos econômicos, né, que são as alianças entre os países, que também é fruto desta globalização, tá bom? Então assistam o vídeo aí que eu propus para vocês e façam um resumo aí, mínimo 10 linhas e máximo 15 linhas, para não ficar muito extenso, porque eu tenho que ler esses resumos depois quando a gente retornar. Posso fazer em forma de mapa mental? Pode, tá? Pode colocar lá a globalização e fazer em forma de mapa mental, se ficar muito bem organizado também, tá? Bem organizadinho, bonitinho, pode fazer também. A terceira atividade: assistir ao vídeo para entender os impactos do coronavírus na economia mundial. O que acontece? O coronavírus ele afetou a economia a nível mundial, né? A gente está enfrentando uma crise econômica que tende a piorar, né? Porque os países pararam de fabricar, as grandes empresas pararam de funcionar pela questão da aglomeração. As grandes lojas estão com suas portas fechadas. Isso vai gerar o quê? Um impacto na economia dos países, que vai levar a uma crise econômica muito grande. A gente está bem no comecinho, mas é uma crise que ela vai se complicar, ela vai ficar cada vez mais difícil, né? Ela vai ser uma crise cada vez maior, tá? E essa crise, ela está sendo gerada, né, justamente pelo coronavírus, né, pela impossibilitação das empresas estarem funcionando, dos trabalhadores estarem trabalhando, tá? Então, aí nessa atividade propõe que vocês assistam o vídeo e respondam aí as seguintes atividades no caderno. Tem até um textinho aí de auxílio para vocês. A pandemia de coronavírus tem provocado abalos nos mercados globais, nas cadeias globais de suprimentos e na atividade econômica como um todo, elevando o risco de uma recessão global. Recessão seria retrocesso. O avanço do coronavírus tem colocado regiões inteiras em quarentena e confinamento, com diversos países fechando
as fronteiras e decidindo ampliar medidas restritivas para tentar frear a disseminação da doença e minimizar os impactos econômicos. Embora o surto da doença tenha seu início concentrado na China, a Europa se tornou o novo epicentro do coronavírus, com países como a Itália, França e Espanha impondo quarentena nacional à população. Ainda mais recentemente, o Brasil também apresentou casos da doença, obrigando o governo a fechar shoppings, lojas, comércios, escolas, etc., como ocorreu na nossa cidade. De acordo com o vídeo assistido, faça uma lista com os principais impactos e possíveis consequências do avanço do coronavírus nas economias globais e brasileiras. Não vou falar todos, mas vou citar aqui alguns exemplos para vocês. O que pode acontecer e já, inclusive, aconteceu, né? Que a gente pode notar, eu, principalmente, quando vou ao mercado comprar alguma coisa. Aumento no preço das mercadorias, principalmente nos produtos de cesta básica. Então, é um dos impactos, né? Justamente pela questão da oferta-procura, pela questão da não fabricação, da impossibilitação de fabricação desse produto e também pelo aproveitamento, né, de alguns fabricantes aí. Então, a gente vê como consequência o aumento dos preços. Vou dar um exemplo para vocês. Eu consumo muito ovo. Eu pagava R$10 na cartela do ovo com 30 ovos, né? Hoje eu estou pagando R$16,50. Então foi um aumento de mais de 50%. E várias outras coisas subiram também. O álcool em gel, por exemplo, né? O álcool em gel de 400 ml, ele custava em torno de R$10 antes aí da quarentena. Até hoje em dia está fiscalizando mais, mas eu fui comprar um álcool em gel há 2 semanas atrás e ele estava com um preço de R$35,90. Então, é uma das consequências aí, né, do avanço do coronavírus. Outra consequência que a gente viu bastante na França é a morte da população idosa, né? A morte na Itália, perdão, isso. A morte dos aposentados, né? Que é uma população mais vulnerável, que está lá na faixa de risco da doença, tá? Então, a morte das pessoas mais vulneráveis, dos aposentados, das pessoas com doenças crônicas também é uma consequência, tá? Só que tá pedindo aqui a consequência nas economias, né? Então aqui não entraria. Entra também porque, né? Entra porque por causa da questão dos aposentados, né? Com a morte dos aposentados, vai gerar o quê? Uma diminuição das aposentadorias. Então seria um aspecto aí, né, econômico global também, tá? O que a gente pode citar aqui? A falta de produtos no mercado também, né? Como muitas empresas estão fechadas, então a fabricação de muitos produtos não estão acontecendo. Então, a falta de produtos aí nos supermercados, nas fábricas, né? E também o aumento do desemprego. Por quê? Muitas firmas, muitas lojas, muitas empresas estão fechadas. Como as empresas estão fechadas, elas não conseguem manter aqueles funcionários, porque o dinheiro não está entrando. Então, o que vai acontecer? O desemprego, né? Milhares de pessoas vão ser mandadas embora, né? Fora aquelas pessoas que também trabalham com diária, né? Que não vão ter o seu salário garantido, o seu dinheiro garantido. Os feirantes também, né? Que trabalham a partir das suas vendas na feira. As vendas, elas não estão acontecendo porque as feiras, né, elas não estão ocorrendo, então essas pessoas não têm renda, né, para sobreviver. Então, citei alguns exemplos aqui para vocês. Tem outros? Sim, tá? Mas
Coloquem aí da forma que vocês acharem necessário. Se não ficou igual o meu, não tem problema, tá? Podem fazer aí da forma que vocês forem lembrando aí, forem pensando.